Então, o 429 ele fala que tem a reta R, dado pela intersecção desses dois planos. Você tem um ponto A e ele quer que você defina um plano satisfazendo duas coisas. A primeira é que a reta R está contida nesse plano e a segunda é que o ponto A pertence ao plano. Então, como que a gente vai proceder? A primeira coisa, a gente vai encontrar quem que é essa reta R. A reta R é nada mais nada menos que a solução desse sistema linear aqui de duas equações e três incógnitas. Então, resolvendo ele, a gente vai encontrar que R é 1/3 x igual a 1/3 menos 2/3 de t, o y vai ser igual a menos 1/3 mais 5/3 de t, e o z vai ser igual a t, contém r. Vamos melhorar isso aqui com t em r. Então daqui a gente consegue retirar duas coisas. Que o ponto B igual a 1/3 menos 1/3 e zero, ele pertence à reta. E o vetor diretor da reta é o vetor v igual a menos, vamos chamar aqui de vetil, depois vocês vão entender por que o vetil. Menos 2/3, 5/3 e 1. É o vetor diretor da reta. Mas olha só, isso daqui tem frações, né? Como que eu posso eliminar essas frações? Eu poderia multiplicar pelo escalar 3. Então é isso que eu vou fazer. Então, em vez de pegar o vetil, eu vou pegar o v igual a menos 2, 5 e 3. Esse daqui é paralelo ao vetil, então também é um vetor diretor da reta. Se a reta está contida no plano, significa que esse vetor diretor da reta, ele também é paralelo ao nosso plano. Então, nós já temos aqui um vetor paralelo ao plano, que é o V, um ponto, que é tanto o B, como o B pertence a R, e R está contida no plano. Então, o B e o A são dois pontos que estão no plano. Então, eu poderia olhar para o vetor AB. E esse vetor AB aqui, ele também vai ser paralelo ao plano. Porque eu peguei dois planos que pertencem ao plano. Mas esse vetor aqui, ele vai dar frações. Aqui, nesse caso em particular, eu consigo eliminar as frações. Como? Eu posso pegar aqui, para qualquer t em R, esses aqui são pontos da reta. Então eu posso pegar para o t igual a menos 1. Olha só que legal o que acontece para t igual a menos 1. Como que vai ficar o ponto da reta? Então vai ficar que o x vai ser igual. Então t igual a menos 1, então vai ficar 1/3 mais 2/3, que dá 3/3, que é 1. O y vai ficar menos 1/3 menos 5/3 são menos 6/3, e é menos 2. E o z vai ser igual a menos 1. Então o ponto C, que é 1, menos 2 e menos 1, ele pertence à reta R. Logo também pertence ao plano, porque a reta está contida no plano. Então eu vou olhar aqui para o vetor W, que é igual o CA. Eu vou olhar para esse cara aqui. Então vai ficar o ponto final menos o ponto inicial. Olha só, se eu tivesse escolhido aqui esse vetor,
Daria a mesma coisa. A única diferença é que as contas ficariam um pouco mais chatinhas por conta das frações. Então aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. 0 menos menos 2 dá 2. E menos 1 menos menos 1 também dá 0. Então esse daqui é o meu vetor W. Então, como que tanto C quanto A eles pertencem ao plano, o W ele é paralelo ao plano. O V também é paralelo ao plano. Então eu tenho dois vetores paralelos ao plano, que é o conjunto diretor do plano, e tenho pontos do plano. Posso pegar tanto A, quanto B, quanto o C. Agora, bem, por comodidade, eu vou pegar aqui o A, porque as contas estão feitas com ele. Então, como é que eu vou conseguir a equação geral do plano, já que a gente está em R3? Então, zero vai ser igual ao determinante de. Então, aqui vai ficar menos as coordenadas dos pontos de A. Vai ficar x menos 1, y menos 0 e z menos menos 1. Na segunda linha, as coordenadas de um vetor diretor, menos 2, 5 e 3. E as coordenadas do outro vetor diretor, 0, 2 e 0. Aqui vocês podem resolver esse determinante aqui da forma que vocês acharem melhor. Aqui, ó, vai ficar uma flecha aqui, a segunda flecha aqui e a terceira flecha aqui. Do outro lado, e eu vou inverter os sinais, vai ficar essa flecha aqui, essa flecha aqui e essa flecha aqui. Fazendo as contas, eu vou ter que menos 4 z mais 1 menos 6 x menos 1. Distribuindo isso daqui vai ficar com menos 6x menos 4z. Menos 6 vezes menos 1 são 6. Menos 4 vezes 1 são menos 4. 6 menos 4 são 2. Então, ó, eu tenho que esse daqui é igual a zero. Então, passando isso daqui para o outro lado do sinal da igualdade, dividindo tudo por 2, a gente vai concluir que o plano é 3x mais 2z é igual a 1. Olha só, eu tenho que conferir. Vamos conferir aqui que o A pertence ao plano, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas de A e substituir ali na equação. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. 3 menos 2 dá 1. Satisfez a equação do plano. Agora a reta. Os pontos da reta são os pontos dessa forma aqui. Então eu vou pegar. Vamos fazer aqui em outro lugar aqui, ó, para ter mais espaço. Coloquei um pouco desorganizado. Tá demorando aqui para gravar. Então, eu tenho que pegar 3 vezes a primeira coordenada. A primeira coordenada é 1/3 menos 2/3 de t. Agora eu vou pegar duas vezes a terceira coordenada, que é simplesmente t. Então vamos distribuir aqui o 3. Vai ficar 3 vezes 1/3 dá 1. 3 vezes menos 2/3 de t dá menos 2t. Mais 2t. Então esse cancela com esse, dá 1. Satisfez a equação do plano. Então a reta inteira está contida no plano e o ponto A pertence ao plano. Então o próximo é o 638. Então eu quero identificar essa cônica aqui, eu quero deixar ela na equação canônica. Então olha só, eu vou montar minha matriz A
Como que é a matriz A? Aqui, a entrada A11 é simplesmente o coeficiente do termo x², que é o 5. Aqui na entrada A12 e A21 é metade do termo cruzado. O termo cruzado é o xy. Então metade de 12 é 6. E aqui no A22 é a coordenada do y². Como que o y² não aparece aqui, é a mesma coisa que eu ter 0 vezes y². Então aqui é o zero. A matriz K, a primeira entrada é o coeficiente do x, que é aqui, tá faltando escrever aqui x, né? Então, eu tinha apagado para colorir, depois acabei esquecendo de escrever aqui, é x igual a 36. Aqui a segunda entrada é o coeficiente do y, como que ele não aparece aqui, então é 0, e 36. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular o determinante de a menos lambda i para encontrar o polinômio característico e encontrar as raízes desse polinômio, que são os autovalores da matriz A. Então vai ficar 5 menos lambda, aqui vai ficar 0 menos lambda, que é simplesmente menos lambda, e depois eu vou multiplicar, invertendo o sinal, 6 vezes 6 é 36. Então eu tenho esse polinômio aqui. As raízes desse polinômio é lambda igual a menos 4 e lambda igual a 9. São esses dois aqui os autovalores da matriz A. Então agora eu vou encontrar os autovetores. Primeiro para lambda igual a menos 4. Então eu vou vir aqui na matriz A menos lambda e vou trocar o lambda por menos 4. Então vai ficar 5 menos menos 4 são 9. O 6, aqui ela é aumentada, então aqui é igual a 0. Aqui vai ficar de novo 6 e aqui 0 menos menos 4 dá 4 e aqui dá 0. Olha só, a segunda linha é simplesmente um múltiplo da primeira. Como que a gente pode ver isso daí? Eu vou dividir a primeira linha por 3, então vai ficar 3, 2 e 0. E eu vou dividir a segunda linha por 2, vai ficar 3, 2 e 0. Olha só, é a mesma coisa. Então eu posso subtrair uma da outra para zerar uma das linhas. Então eu preciso me preocupar apenas com uma. Então eu tenho que resolver 3x mais 2y igual a 0. Basta eu isolar qualquer uma das variáveis. Então, por comodidade, que foi o que eu fiz, peguei aqui na minha colinha, eu isolei o y. Então, eu vou ter que o y vai ser igual a menos 3 meios de x. Então, quem que vai ser o meu autoespaço associado ao menos 4? Seus vetores da forma x menos 3 meios de x. Tal que x em R. Então eu vou pegar um vetorzinho aí. Por comodidade, eu não vou pegar para o x igual a 1, que vai ficar 1 e menos 3 meios. O que eu posso fazer? Eu posso pegar para o x igual a 2. Se eu pego para o x igual a 2, o meu v vai ser 2 e menos 3. Só que é esse vetor aqui que eu quero? Não, não é esse vetor que eu quero. O vetor que eu quero ele tem que ser unitário. Então eu vou calcular quem que é primeiro a norma ao quadrado de v. Isso aqui vai ser igual a 4 mais menos 3 vezes menos 3 são 9. Isso daqui dá 13. Então a norma desse vetor é raiz de 13, então eu vou dividir as coordenadas por raiz de 13. Então eu vou ter o v chapéu. Deixa eu centralizar ele. 13. Então eu vou ter aqui o v chapéu, que vai ser 2 raiz de 13 e menos 3 raiz de 13. Olha só, agora para o lambda. Então já tenho já esse primeiro vetor aqui. Para o lambda igual a 9, fazer o mesmo procedimento, eu vou encontrar o lambda, o w chapéu,
igual a... Olha só, eu vou pegar a segunda coordenada, colocar a primeira invertendo o sinal, 3 raiz de 13. E aqui na segunda eu vou colocar a primeira do outro vetor, raiz de 13. Então agora eu consigo escrever quem que é a minha matriz P. Minha matriz P, na primeira coluna eu vou colocar o autovetor associado ao lambda igual a menos 4. 3, raiz de 13. E na segunda coluna eu vou colocar o autovetor associado ao lambda igual a 9. Raiz de 13 e 2 raiz de 13. E quem que é a minha matriz D? Então, aqui é o menos 4, porque na primeira coluna do P eu tenho um autovetor associado ao autovalor menos 4. E na segunda coluna de P eu tenho o autovetor associado ao autovalor 9. Então está aqui a minha matriz P e minha matriz D. Para conseguir escrever a equação, eu vou ter que ainda saber quem que é a minha matriz KP. O K vezes P. Então, ó, linha 1, coluna 1, vai ficar menos 12 vezes 2, dá menos 24, e 0 vezes menos 3. Agora, na segunda entrada, vai ficar menos 2 vezes 13, são menos 36. Então, agora eu consigo escrever minha equação. Olha só, por simplicidade, eu vou continuar escrevendo x e y. O certo seria escrever x' e y'. Mas para visualmente ficar mais agradável, eu vou manter x e y. Mas tendo em mente que eu estou fazendo um abuso de notação. Então, olha só, vai ficar menos 4. Vamos trocar aqui de cor. Vai ficar menos 4 x quadrado mais 9 y quadrado menos 24x menos 36 y igual a zero, não, igual a 36, né? 36 ele mantém. Agora eu posso utilizar das fórmulas que tem nos slides, ou eu posso simplesmente completar quadrado. Então, olha só, eu vou agrupar aqui os termos que tem x, isolando, colocando em evidência esse menos 4. Eu vou ficar com menos 4 e multiplica o x quadrado. Aqui eu tenho menos 24, então vai ficar mais 6. Porque menos 4 vezes 6 dá o menos 24. X quadrado mais 6x. Agora eu vou isolar aqui o 9, quer dizer, eu vou colocar em evidência o 9. Então vai ficar y quadrado menos 4, porque 9 menos 4 dá justamente esse menos 36 aqui. Isso daqui é igual a 36. Então, olha só, na próxima página o que eu vou fazer? Eu vou completar o quadrado desse termo e completar o quadrado desse termo aqui. Então, eu tenho x quadrado mais 6x. E eu quero escrever da forma o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha só, o primeiro já sei que é o x, né? Então aqui esse 6x, ele está ocultando o quê? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então eu vou forçar a aparecer o 2. Então x quadrado. Olha só, o 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes o 3. E aqui eu vou colocar o x. Ó. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então aqui continua sendo 6x. Mas olha só, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então quer dizer que o segundo termo é o 3 mais o quadrado do segundo. Eu adicionei 9, então eu tenho que subtrair 9. Então, ó, tudo isso daqui é um quadrado perfeito. Vai ficar x mais 3 ao quadrado com o menos 9. Agora a mesma coisa para o y. Ó. O y ao quadrado menos 4y. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então eu posso escrever que o y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 2.
Olha só, 2 vezes 2 é o 4, então não mudei nada, só que agora fica ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é o y, pelo segundo, aqui é o 2, então quer dizer que o segundo termo é o 2, mais o quadrado do segundo. Adicionei 4, tenho que subtrair 4. Então aqui fica y menos 2 ao quadrado menos 4. Então eu vou, aqui nessa equação agora, aqui no x quadrado mais 6x, e aqui substituir por esses cálculos que eu fiz. Então vai ficar o x tem o menos 4, né? Então o menos 4 vai multiplicar esse cara aqui, então vai ficar menos 4 x mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 9 são 36. Agora aqui, né? Eu tinha o 9 multiplicando o termo que eu isolei do y, né? Então vai ficar o mais 9, o y menos 2, tudo ao quadrado, e o 9 vezes menos 4, que dá menos 36. Isso daqui é igual a 36. Então reparem que esse cancela com esse daqui. E olha só, eu já sei que aqui eu vou ter uma hipérbole, né? Porque ó, os sinais dos autovalores são invertidos. Quando eu multiplico os dois autovalores, eu tenho um número negativo. Eu vou dividir toda a equação por 36. Menos 4 dividido por 36, que eu vou continuar com x mais 3, tudo ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 4 por 36 dá 9. Aqui mais o y menos 2 ao quadrado. O 9 por 36 são 4. Isso daqui é igual a 1. Agora, basta eu fazer a última mudança de variáveis. O x', que aqui no caso era para ser o x duas linhas, né? É x mais 3. O y' é y menos 2. Vamos fazer de novo esse 2 aqui. Então, qual é a equação que eu tenho? Eu tenho que o menos x' ao quadrado dividido por 9, mais o y' ao quadrado dividido por 4 é igual a 1. E eu tenho uma hipérbole. Então, assim encerra as duas dúvidas. Boa prova.